Deus abençoe sua vida poderosamente, gente. Estamos juntos para mais uma oração da meia-noite. Eu quero orar com você, orar por você e determinar esse mover do nosso Deus, do Deus vivo e poderoso sobre a sua vida, sobre os seus caminhos. E aqui a palavra nos mostra uma oração que o Espírito Santo falou ao meu coração, que traduz a oração de muitos que estão aí do outro lado, talvez o seu caso, porque há momentos em que nós nos sentimos perdidos, é verdade, mesmo sendo conhecedores da palavra, mesmo aquelas pessoas que têm visto testemunhos, o poder de Deus, nós sentimos às vezes medo, estamos sujeitos às emoções. E eu queria que você prestasse atenção na oração que o rei Josafá fez. E eu quero fazer um clamor pela sua vida, um clamor pela sua saúde, pelo seu casamento, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pela sua vida financeira, pelo teu filho, pela tua filha, pela família que você quer construir. Esse clamor, ele vai te abençoar muito. Mas presta atenção na oração que Josafá fez e talvez você vai se identificar com ela, porque diz que os inimigos cercaram ele. E a palavra diz: então Josafá teve medo. Ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que praticava a palavra de Deus. Ele era um rei que no seu esforço íntimo, ele buscava fazer a vontade de Deus. Ele queria agradar a Deus. Ele andava com Deus, temia Deus. Mas mesmo assim, ele teve medo. E o problema não é você ter medo, ou nós termos medo. O problema é quando nós somos guiados pelo medo ou pelas emoções. Nós temos que ser guiados pela fé. O diabo investe contra a nossa vida. Ainda nessa quarta-feira, foi um dia de muito aborrecimento. Muito mesmo. O diabo ali tentando, usando pessoas próximas, sabe? Ali tentando. Você vê que é o próprio diabo, a pessoa fica cega. A pessoa não consegue. Se a gente pudesse gravar as atitudes, a fisionomia, o tom da voz, se pudéssemos mostrar para a pessoa, olha só, você estava manifestado, a senhora estava manifestada. Assim foi esse dia que passou. Você vê que é o próprio diabo. E as emoções afloram. E é isso que o diabo quer. E é nessa hora que você tem que guardar a sua fé. Porque é isso que o diabo quer. Te tirar do espírito. Quer colocar medo, dúvida, desânimo. Ele teve medo. Mas diz assim: e se pôs a buscar ao Senhor. No medo, ele foi buscar ao Senhor. Logo diz, ele apregoou um jejum em todo Judá. Você percebe que Josafá, ele foi lutar com as armas espirituais. Tem gente que se revolta, quer brigar, quer agredir, quer partir para cima, quer falar toda a verdade que está atravessada, quer, na força do braço, resolver um problema espiritual. A nossa luta, o apóstolo Paulo já dizia, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra o mal espiritual que usa aquela pessoa, que incorpora nela, que toma a mente dela, que toma a boca dela, que inspira as atitudes dela contrárias à vontade de Deus. E aí não adianta você querer brigar, agredir, pagar na mesma moeda. O mal espiritual, ele só sai espiritualmente, com as armas de Deus. Só que na hora da ira, da revolta, o diabo quer cegar a pessoa e quer fazê-la descer para o plano carnal. Não faça isso. Não dê esse gosto para o diabo. Aí ele apregoou um jejum. Ele congregou todo Judá para pedir socorro ao Senhor.
Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E aí essa oração que ele fez foi muito sincera. Por isso que eu digo, olha o sentimento, ele expressa exatamente o que ele sentia. Pôs-se Josafá em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele se lembrou das promessas de Deus a Abraão. Ali ele estava dizendo: como o Senhor pode ser tão grande e esse inimigo está vindo contra mim, e ele, humanamente falando, ser mais forte do que eu, e ele vai me vencer? Não és tu que dominas nos céus? Não foi o Senhor que nos deu essa terra, tirou os inimigos, deu para Abraão, teu amigo? O Senhor não fez uma promessa para o meu ancestral Abraão, o meu pai na fé? O Senhor não expulsou os inimigos daqui? O Senhor não deu a palavra do Senhor? O Senhor nos abriu o mar vermelho? Os nossos antepassados atravessaram aos pés enxutos? O Senhor jurou a Abraão, tirou os inimigos dessa terra, fez tantas maravilhas, e agora eu vou perder? O diabo está se levantando. Esse foi o sentimento dele. E ali ele continua. Ele fala: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão a pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha o que ele disse: Senhor, eu não sei o que eu faço, eu só sei que o Senhor é Deus, grande, vivo, poderoso, que o Senhor pode fazer todas as coisas. O inimigo está vindo, o problema está ganhando força. Eu não sei o que fazer, eu só sei de uma coisa: os meus olhos estão no Senhor. Ele estava dizendo: eu estou nas tuas dependências, em mim não tem força humana para vencer isso não, Senhor. Eu não sei o que fazer, que atitude tomar. Eu só sei que o Senhor é Deus. Agora, o que o Senhor quer de mim, se o Senhor quer que eu vá para um lado, para o outro, eu não sei, me dirige. Eu só sei que no Senhor há poder. Eu sei que eu estou debaixo de uma promessa, eu preciso de um livramento. E ele se posicionou perante Deus. Ele diz: os meus olhos estão postos em ti. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão no Senhor. Ele ali derramou a alma dele. E talvez você diga a mesma coisa: bispo, eu sei que Deus é vivo, poderoso. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quantas bênçãos Deus já fez na minha vida, quantos milagres Deus já operou, quantos livramentos Deus já me deu, quantas portas Deus já abriu. Talvez você diga assim: era para mim estar morto, era para mim já ter morrido de câncer, já era para mim ter morrido numa boca de fumo, bêbado, num acidente, doente. Mas eu conhecia esse Deus, Deus me tocou, mas agora o problema está voltando, está vindo com força, eu tenho coisas a conquistar, todas as promessas ainda não se cumpriram, e eu sei que Deus é vivo, é fiel. Pois é, esse foi o sentimento de Josafá, mas ele se posicionou, teve medo, mas foi buscar a Deus, apregoou o jejum, tomou posição, ele inclinou o coração a Deus e disse: o que o Senhor me dirigir eu vou fazer.
E aí veio o Espírito Santo sobre o profeta, sobre o sacerdote, e aí vem aquela famosa palavra: essa peleja, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas do vosso Deus. Deus viu a sinceridade dele, a disposição dele fazer o que tinha que ser feito. E aí veio o Espírito Santo na boca do sacerdote, do profeta, e disse: essa peleja não é tua. Josafá, essa peleja não é tua. Eu, o Senhor, vou pelejar por você. E ele teve a vitória. O inimigo pereceu. Começaram a se matar uns aos outros. Deus colocou confusão no meio deles. E entre eles começaram uma guerra, sem saber o porquê, e foram se matando entre eles mesmos. Quando Josafá e o exército chegou, a palavra diz que eis que eram cadáveres sobre a terra, sem nenhum estar vivo. Deus deu a vitória sem ele ter feito absolutamente nada. Ele não pegou na espada. Deus estava dizendo: tá vendo o meu poder? Da onde você achou que não tinha saída, você não precisou puxar a espada. Eu te dei vitória, porque você tomou posição, eu te dei a vitória. Há dias, há momentos que você tem que se manter. Só isso. Suporta o processo. Confie em Deus. Fique de pé. Confie em Deus. Suporta esse processo. Vence as emoções. Rebate o teu medo. Confessa a tua vitória. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Confessa, fala com os seus lábios. Eu sirvo um Deus vivo e poderoso. Um Deus que tem obra a fazer na minha vida. Eu tenho promessas a se cumprir. Cante um louvor, vai adorar a Deus. Cante aquele louvor: não morrerei enquanto as promessas não se cumprir. É um louvor que eu costumo cantar muito em dias como foi essa quarta-feira. Esse louvor me renova a minha fé. Quando eu canto ele no meio das lutas, só de ouvir esse louvor, o Espírito Santo já fala comigo. Talvez você tenha um louvor específico que Deus fala com você. Ouça ele, fortalece a tua fé, resiste, alimenta o seu espírito. Só não ceda, porque a sua vitória chega. Deus é fiel e você não está aqui nessa oração à toa. Então agora eu quero orar por você e antes pedir, você que não está inscrito no canal, aqui embaixo do lado direito, clique em inscrever-se, sininho e todas. Você não paga absolutamente nada. Você percebeu que eu estou aqui há 10 minutos, 12 minutos e eu não falei de religião, eu não falei de placa de igreja. Nem da igreja onde eu prego a palavra eu falo. Mas por quê? Porque eu não quero. Eu quero falar de Deus. Eu quero falar da palavra. Eu quero orar em nome de Jesus. A religião e a placa, não importa. Quem faz é Deus. Não é a placa da igreja. É a unção que está em nossa vida que abençoa. É quando buscamos em Deus unção e ministramos. Talvez você perceba que o que eu estou falando aqui, eu não aprendi numa faculdade. Não é um estudo pronto. Não é um ensaio. Eu estou falando aquilo que Deus me dá. Isso é um dom que vem do Espírito Santo. E você sente a unção. Os milagres, os testemunhos mostram que quem está me usando é Deus. Porque senão os milagres não aconteceriam. Então, pode se inscrever, fique tranquilo. Eu não vou chamar você para sair da sua religião e vir para essa ou para aquela, nada. Eu quero que você sirva a Deus e entregue a sua vida a Jesus Cristo. Pronto. Se você fizer isso, eu cumpri o meu papel de pastor, de ministro do Evangelho, de fortalecer a tua fé e falar da salvação. Jesus te perdoa, Jesus te salva, Ele te cura, Ele te liberta. Ele te batiza com o Espírito Santo. E eu quero caminhar junto com você, de mãos dadas espiritualmente. E você pode contar sempre com as minhas orações. Não importa a sua religião, não importa a placa da sua igreja. Eu vou estar trazendo cobertura espiritual e orando por você. Agora eu quero orar. Prepare
seu copo com água, você que tem alguém enfermo, doente, você que está passando por uma luta grande, você diz, bispo, eu estou igual a Josafá. O Deus que livrou ele vai livrar você. O Deus que tomou a frente na vida dele também toma a frente da sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, meu Pai, como Josafá, eu sei que há pessoas aqui que também não sabem o que fazer. São tantas lutas, ameaças, meu Pai, doenças, perseguição, inveja, desemprego, vício, separação, amante, momentos de ansiedade, de dor, de tristeza, pessoas sendo humilhadas, envergonhadas, pessoas que se sentem derrotadas devido à situação, pessoas que se sentem fragilizadas, pessoas que pediram para o Senhor, me leva desse mundo, porque eu não aguento mais sofrer. Pessoas que estão vendo um familiar definhando com uma doença, meu Pai, um câncer, uma doença autoimune. Pessoas que ouviram do médico, não tem mais o que fazer, prepara o caixão. Mas o Senhor é o Deus que vivifica os mortos, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que abre portas, é o Deus que prospera, é o Deus que engrandece, que exalta aqueles que estão humilhados. O Senhor é aquele que opera maravilhas nos céus, na terra. O Senhor é aquele que fecha a boca dos leões, que livra da fornalha de fogo ardente. O Senhor é aquele que abre o mar vermelho, que faz descer o maná dos céus. O Senhor é aquele que purifica o leproso, meu Pai. O Senhor é o que multiplica. O Senhor é aquele que traz a pesca maravilhosa. O Senhor é aquele que faz justiça aos que clamam de dia e de noite, meu Pai. Eu não sei com detalhes o que todas as pessoas estão passando, mas o Senhor sabe a dor que ela sente, meu Pai. O Senhor sabe as vergonhas, as humilhações, as frustrações, o quão triste, desanimada, debilitada esta pessoa está. E eu te peço, meu Deus, renova as forças do corpo físico, da alma e do espírito, meu Deus. Senhor, cura essa doença. Eu não sei o nome dessa doença, eu não sei se é no sangue, na carne, nos nervos, em órgãos, mas eu sei que o Senhor é o Deus que cura. E eu te peço, meu Deus, toca da cabeça à planta dos pés, na vida dela, na vida do pai, da mãe, do ente querido, Senhor, que está desenganado, que passou por uma cirurgia, que sofreu um acidente, meu Pai. Restaura o casamento, o noivado, o namoro, Pai. Levanta a vida financeira, abre portas, traz recursos, meu Deus, e que toda inveja, macumba, toda praga que foi rogada, proferida, em o nome do Senhor Jesus, saia desta vida, saia dos caminhos. Senhor, eu estendo a minha mão e profetizo a bênção, a vitória, a unção e o poder no nome de Jesus. E quando bebermos destas águas, sejamos nós tocados, curados, que a unção de tudo que foi pedido, meu Pai, seja dobrado, triplicado, quando esta pessoa beber desta água. Amém. Graças a Deus. Vamos beber juntos. Lave a sua mão, por favor. Rosto, cabeça, toca aí nas partes do seu corpo. A unção de Deus está na sua vida. Vou estar em oração madrugada dentro por todos vocês. Até o último dia do mês, agora de agosto, nós estamos no jejum da providência. Você que ainda não fez o seu propósito do mês de agosto, faça. Nós estamos com uma dificuldade grande aqui no WhatsApp, mas faça o seu propósito. E nesse mês de setembro, Deus nos trouxe uma palavra: justiça. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos
que a Ele clamam dia e noite. Eu quero, enfim, profetizar muitas bênçãos, mas nós vamos nos falando. Deus te abençoe, fique na fé.